Salve, salve galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Crônicas do Campo. E galera, neste vídeo vamos estar falando sobre o marreco roano, ou marreco de roano, como você preferir chamar. Uma ave maravilhosa que eu tenho aqui na minha criação. E eu vou estar falando um pouco mais sobre ela para que você a conheça e você aprenda também algumas técnicas de manejo para que você possa estar fazendo a criação dessa ave maravilhosa aí na sua casa. Se esse vídeo já interessa a você, eu peço que você deixe aquele like para fortalecer o conteúdo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam o marreco do roano. Se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui no Crônicas do Campo. Depois da nossa vinhetinha, vem comigo pro vídeo. Então galera, falando um pouco mais sobre essa ave maravilhosa que é o marreco de roano, ou marreco roano. Eu gosto muito de chamar de marreco de roano, tá? Que é a região de onde ele descende, que é a região da Normandia, a região de Rouen, lá na Alemanha. Ele é um marreco típico europeu. Esse que está aqui nos meus braços, gente, é o Jimmy. Quem me acompanha lá pelo Instagram, @Crônicas do Campo, já conhece meu dia a dia, sabe que o Jimmy é o nosso mascote, é o mascote do Crônicas do Campo. Só que logo mais ele vai ficar junto com os outros marrecos, né? Porque ele tem que ficar no habitat dele, né? Dentro de casa não é lugar para um marreco. Apesar de ter pessoas que tem um marreco como um pet e tudo mais, mas o ideal é que marrecos fiquem com marrecos, né? É a lei universal. E o Jimmy, ele é muito fofo. Se você for ter um marreco como pet, saiba que se eles forem criados sozinhos, eles são muito carentes, muito curiosos e extremamente carinhosos, gente. É um barato. Mas enfim, vamos conhecer um pouco mais sobre essa ave maravilhosa que é o marreco de Rouen. O marreco de Rouen, assim como outras raças de marreco, sim, marrecos eles são divididos em raças e não em cores ou mutações como os pavões e as galinhas da Angola. Então, os marrecos de Rouen, eles descendem principalmente do pato real ou marreco mallard, né? Que foi uma espécie que é selvagem, mas foi domesticada com o objetivo de caça, né? Para que atraíssem outras aves com o objetivo de caça. Logo, o marreco de mallard, ele é muito confundido com o marreco de Rouen, por ser uma ave também de peso e não uma ave de postura. Então ele descende principalmente do marreco mallard. Eu vou deixar uma foto aí do marreco mallard para vocês darem uma olhada como é que essa ave é. Então esse aí, gente, é o marreco mallard, tá? O marreco de Rouen, ele é um marreco tipicamente europeu. O mallard, por exemplo, é originário da Ásia e da Europa, né? Ele é muito predominante nessas regiões também até hoje, tá bom? Mas o marreco de Rouen, ele é tipicamente europeu. Ela é uma ave de peso, não é de dupla aptidão, tá? É uma ave voltada para corte. A fêmea podendo chegar, dependendo muito do manejo, como eu sempre falo, às vezes o que acontece na minha criação pode não acontecer na sua, mas a fêmea pode chegar a 2,5 kg e o macho 3,5 kg ou até 4 kg em algumas situações, tá bom? Esse tipo de marreco aqui que eu tô com ele na minha mão e que vocês mais comumente vocês veem, é um marreco um pouco mais esguio, um pouco mais comprido, é o marreco de Rouen Flair, né? Foi uma raça desenvolvida a partir do cruzamento de outros marrecos, tá bom? Porque o marreco de Rouen original, ela é uma ave muito mais robusta e possui uma quilha muito mais avantajada, né? O corpo dele lembra um pouco mais o corpo de um ganso do que o corpo de um pato, digamos assim, que todas essas aves são da mesma ordem, que é a ordem Anatidae, tá? Então eles são parentes de certa forma. Então o marreco de Rouen, o Flair, que é esse que está aqui na minha mão, ela é uma ave que tem um corpo um pouco mais, não tão oval, mas um corpo um pouco mais comprido para ter uma carcaça mais esguia de certa forma, tá bom? Como eu falei, é uma ave de corte, né, como eu disse a vocês, mas ele também na postura, ele também se destaca de certa maneira.
tá? Porém, em relação ao marreco de Pequim, que é uma ave que eu tenho aqui em casa também, ele não é uma ave que bota tanto. Então, dependendo do manejo, você vai ter por ano entre 150 a 200 ovos. Isso aí depende muito, muito mesmo, gente, do manejo que você dá, ok? Eles aqui em casa já estão começando a entrar na fase da postura, tá bom? Eles começaram a troca de... Eles aqui em casa estão começando a entrar na fase da postura. Começaram aí a troca de penas, que é natural, um processo natural que acontece com as aves no mês de dezembro. E eles estão finalizando agora, com exceção apenas de duas fêmeas que está nascendo, que ela tem uma coloração azulada ou pode ser também esverdeada em algumas penas da asa. E quando essas penas saírem, aí ela vai estar no pico de produção. Elas já estão começando a botar, mas é um ovo ou outro. Elas só vão ficar mais regulares quando essas outras penas tiverem terminado de nascer, né? Isso é uma coisa que você pode estar observando na sua criação também. Os machos, eles são muito mais predominantes, além de serem bem maiores, tá? A cabeça do macho, na época da reprodução, ele começa a se esverdear. Então, quando você vê o macho com a cabeça bem verde, eles estão no pico de produção. O macho está sempre acasalando com as fêmeas e aí está fecundando as fêmeas. Ok? A respeito da proporção macho e fêmea, há quem diga que 4 fêmeas para um macho fica legal, o macho consegue dar conta. Eu prefiro deixar apenas 3 fêmeas para cada macho, se o macho ele for muito bom. Aqui na minha criação eu tenho 2 machos, um pouco mais novo e outro um pouco mais velho, e eu tenho 3 fêmeas, né? Então aí a gente consegue garantir uma fecundidade bem bacana, mas lógico, sempre com bastante observação para ver se o macho não está atrapalhando a cópula do outro macho, ok? A respeito da incubação dos ovos, o marreco ruano, ele dificilmente choca, mas há casos dela chocar e dela cuidar dos filhotes, tá? É raro, mas pode acontecer, ok? O Jimmy, por exemplo, ele foi de chocadeira, já que a mãe dele morreu. A mãe dele foi atacada por um cachorro e morreu. E o Jimmy, eu ganhei uns ovos da minha mãe, coloquei na chocadeira 12 ovos, mas infelizmente somente o Jimmy ele eclodiu e aí está se desenvolvendo. O Jimmy hoje está com um pouco mais de um mês. Eles crescem muito rápido mesmo, tá bom? A incubação dos ovos, só falando, terminando o assunto dos ovos. A incubação dos ovos, ela se dá entre 28 a 31 dias, ela pode acontecer. E quando eles nascem, gente, eles já nascem muito ativos, tá? Já vão procurando alguma coisa para comer, para beber. Não nascem sabendo nadar. Tem gente que acha que aquático já nasce sabendo nadar. Isso é um mito, tá? Se eles, de repente, se molharem, eles podem até morrer. Eles não podem tomar friagem, ok? Se forem deitados com a própria marreca, ela vai desenrolar, vai cuidar dos filhotinhos. Mas você também pode colocar os ovos na chocadeira, pode colocar os ovos numa perua, numa galinha ou numa pata, vai estar fazendo a eclosão da mesma forma. A respeito da alimentação dos marrecos de Ruanda, não difere muito de outras espécies, tá? Aqui em casa, por exemplo, eu sirvo até os 120 dias, tá? Então, digamos, ele acabou de nascer, ele vai comer por 30 dias a ração pré-inicial, sempre molhado. Há quem diga que a ração seca é melhor, mas na verdade, se você fornecer ração seca, além de você vai estar prejudicando a forma do animal comer, porque tudo que ele come ele associa à água, ele ainda vai desperdiçar bastante a ração. Então isso pode ocasionar tosses, pode ocasionar engasgos, né? Porque o animal ele gosta das coisas bem umidificadas. Então, se você umidifica a ração, além de você hidratar o animal vai estar comendo melhor e vai estar desperdiçando menos. Então, nasceu 30 dias, ração inicial, tá? Para pintinho, não tem ração específica para marrecos. Você vai dar essa ração, depois é para ração de crescimento, por mais 90 dias. Então, o que acontece? Com 120 dias, ele entra na ração postura. Aqui em casa eu ofereço ração postura misturada com xerém, ou de repente a região que você vive chama-se de canjica, ou de quirela, enfim, que é o milho quebrado, tá? O milho inteiro, os meus aqui não comem. Tem outras criações que eu já vi eles comendo, mas os meus aqui eles não comem o milho inteiro. Então eu dou o milhinho quebrado, misturado com a ração postura, né? Depois de 120 dias, ok?
E aí você vai ter um bom desempenho da sua ave. A respeito de doenças, é uma ave muito rústica, dificilmente vai adoecer, assim como o pato, mas também quando adoece ele não dura muito tempo, ele não fica penando para morrer, né? Ele apaga logo, ok? Mas aí você pode estar fazendo uso de vermífugo. O primeiro vermífugo eu dei aqui com 40 dias e repito a dose com mais 25 dias. E eu vermifugo eles quando eles estão na fase de troca de penas. Vez ou outra eu coloco uma folha de bananeira, eu coloco algumas plantas que são que tem poderes de antiverme, tá bom? Mas isso aí é um plus, tá? O ideal é você colocar o vermífugo aí de sua preferência. Preferencialmente o vermífugo que você coloque na água, porque eles tomam muita água, ok? Eles comem bastante verde, gente. Eles gostam muito de grama, de ervas, de folhas. Só que isso não é alimentação para eles. Isso aí é um complemento. Como eu já disse até no Instagram em algumas vezes, respondendo algumas perguntas, capim, grama, essas coisas não são comidas para eles, tá? Eles comem, mas eles não podem se nutrir somente disso, ok? O mesmo se diz a resto de horta, frutas, verduras, eles gostam muito, eles comem bastante, mas a base da alimentação deles tem que ser as rações que fornecem todos os nutrientes, ok? Outra coisa que tem pessoas que usam o marreco de Wuhan para decorar jardins. É uma ave muito bacana para decorar jardins, só que dependendo do jardim, algumas plantas eles vão comer. Então se você for usar ele aí para decorar o seu jardim, tem ideia de que ele vai comer algumas plantinhas, tá bom? Principalmente se tiver com fome. E eles têm uma fome assim que às vezes a gente nem consegue entender. Porque o marreco, basicamente, ele tem esse negócio de, não, o marreco come muito. Isso não existe. A questão é que o marreco, ele come e para. Ele come e para. Tá? Isso é o segredo da alimentação do marreco. A galinha é diferente, ela tá sempre ali com o biquinho procurando alguma coisa para comer. O marreco não. Comeu, ele vai comer, ele pode estar com muita fome. Se você colocar comida para ele, ele vai comer, pum, de repente ele vai largar a comida para lá e vai ficar num canto. Okay? Então, basicamente é isso. Então, gente, agora falando um pouco mais sobre o ovo do marreco de Wuhan, eu tô aqui na minha mão com o ovo do marreco de Wuhan, tá? Quem me acompanha lá pelo Instagram vê que eu tiro bastante ovos daqui. Agora a gente tá tirando na faixa de 6 ovos de marreco por dia, tá? Que as pequins também estão em produção, tá? Você pode estar criando um marreco de Wuhan junto com outros marrecos, ou gansos, ou patos, etc e tal. Ocasionalmente, o pato ele pode fecundar, ou o ganso, mais dificilmente o ganso, mas o pato, ele pode estar fecundando a sua marreca de Wuhan, e ela pode sim dar origem a uma ave híbrida, que ela não reproduz, mas é uma ave ainda assim muito boa para o porte, ok? E alguns chamam de parreco, alguns chamam de patareco, enfim, tá? Eu nunca tive aqui, mas eu já vi exemplares de outras criações, é uma ave bem diferente, tá? Mas tem ideia que se estiver perto de um pato, ocasionalmente ele vai fecundar as marrecas, sim, ok? Eu só não indico você criar um marreco de Wuhan, isso aí é uma recomendação minha, assim como a questão da ração, tá? Eu estou explicando um pouco do meu manejo, da minha experiência. Você criar junto com galinhas. Por quê? Não só o marreco, mas também outros aquáticos. Eles sujam muito a água, gente. Eles sujam bastante. E essa água suja, principalmente, eles podem tomar e não faz mal a eles. Só que se as galinhas beberem, pode fazer mal a médio prazo. Entende? Então aí você pode estar evitando doenças nas suas galinhas, evitando que se crie os aquáticos junto com elas. Porque aqui em casa é separado, é sempre separado, tá? Uma vez ou outra que a galinha pula para cá, mas eu tô sempre colocando de volta para lá. Demorou? Então, falando um pouco mais sobre o ovo, ele é um ovo que a casca é uma casca bem dura, bem rígida, tá? Tem um aspecto um pouco de porcelana ou cerâmica, devido à quantidade de terra que o animal come. Eles comem muita terra, gente. Se de repente o marreco tá aí, tá comendo bastante terra, tá até fazendo pequenos buraquinhos com o bico, é totalmente normal. Eles precisam inclusive dessa terra para formar a casca do ovo, tá? Para formar uma casca do ovo saudável, rígida e tudo mais. Eu forneço ocasionalmente farinha da mesma casca do ovo deles na ração para eles comerem, para ter uma suplementação de cálcio,
tá bom? É um ovo que tem, assim, um aspecto nutricional muito bacana. No Brasil a gente não tem o hábito de comer ovos de aquáticos. Em outros países isso aí é totalmente normal, tá? Mas no Brasil a gente infelizmente não tem esse hábito. Mas se for um ovo para o seu consumo, é um ovo muitíssimo saudável. Eu particularmente como quase todo dia quando não estou juntando para vender ou para colocar na chocadeira, tá bom? É um ovo muito bom mesmo. Ele lembra um pouco o gosto do ovo de pata, mas ele é um pouco mais suave em algumas coisas e acentuadas em outras, ok? Então, no período de reprodução, ela pode botar por 30 ou 40 dias e aí parar, por 30 ou 40 dias e aí depois botar de novo. Ela não bota o ano todo, eles têm um período, nesse período ele consegue estar aí fazendo a postura dos ovos e ocasionalmente incubando. Se ele não incubar, você pode colocar na chocadeira como eu tinha falado, tá bom? E assim, ou você pode também comercializar o ovo da mesma forma. Diferentes regiões do Brasil, o marreco de Wuhan ele pode variar muito de preço, tá? Esses meus aqui, eu paguei R$90 em cada casal. Então eu tenho veio um da casa da minha mãe e eu comprei 3. Aliás, eu comprei, isso mesmo, eu comprei 4, foram 3 fêmeas e um macho, eu paguei R$180. Mas isso pode variar muito, gente. Tem região no Brasil que custa R$300 o casal, enfim. Eu vou estar deixando aí também a foto do marreco de Wuhan, o original, esse que tem aqui um pouco mais avantajado, é uma ave bem mais rara de você encontrar, mas saiba que o original é esse aí e o Claire é esse que eu vou estar mostrando aí. Ele pode, inclusive, vir com o gene do pompom, que a gente chama de Crester. Entretanto, esse gene, ele é um gene letal. Então, esse gene pode matar o portador, tanto no ovo, quanto o portador, quando ele sai do ovo, ele pode vir a morrer por causa desse gene aí, tá bom? Às vezes acontece da ave até crescer, mas ela tem algum tipo de problema de saúde ou algum problema mental devido a portar o gene pompom. Inclusive, por esse motivo a gente não vê tantos marrecos de pompom, não é uma ave que é tão vista assim, devido a esse probleminha aí com a reprodução, ok? E mais uma coisa, gente, para a gente fechar esse vídeo, a respeito da fonte d'água. Tem gente que diz que o marreco gasta menos água que o pato, enfim. E respondendo essa pergunta, segundo a minha experiência, eles gastam bastante água, talvez gastem até mais água que o pato, mas em relação a uma fonte d'água, para estar aumentando a fertilidade dos ovos, é interessante você ter, mas não é uma regra. Não pense que o marreco só vai acasalar ou só vai fecundar os ovos se tiver uma fonte fresca de água. Eles, se tiverem, vai ser bacana pro lazer deles e tudo mais, mas na ausência mesmo, com pouca água, com muita água, eles vão acasalar sim e eles vão fecundar os ovos sim da mesma maneira. O marreco de Wuhan, ele é um animal que gosta de ambientes tranquilos, onde ele tem um espaço, onde eles possam também ficar num lugar mais reservado, tá bom? Se adapta bem ao quintal, ao jardim, à chácara, ao sítio. Se tiver um local onde tem uma lagoa para eles nadar, ainda melhor, tá bom? E você aí vai ter um resultado bem bacana com o marreco de Wuhan. Se esqueci de falar alguma coisa, deixa nos comentários. Se gostou desse vídeo, esquece de deixar aquele like, tá bom? Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam essa ave e também aí possam estar tendo ela em casa, né, que é maravilhoso criar. Demorou, gente? Fiquem com Deus e até a próxima no canal Crônicas do Campo.